Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos ao 6º episódio do Nova Consumer Podcast, um programa totalmente dedicado a conversas informais sobre direito do consumo. Hoje temos o privilégio de ter connosco Carlos Ferreira de Almeida, professor catedrático jubilado de Direito Privado na Nova School of Law. Foi, aliás, um dos fundadores da faculdade. Vogal da Comissão Instaladora, presidente do Conselho Pedagógico, diretor. Antes, foi bancário ao longo de várias décadas e professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na qual completou a licenciatura, o mestrado e o doutoramento. É autor de dezenas de artigos e obras científicas, em especial nas áreas da Teoria Geral do Direito Civil, Direito das Sociedades, Direito Comparado, Direito Comercial Internacional, Direito dos Valores Mobiliários, Direito das Atividades Não Lucrativas e, claro, Direito do Consumo. Publicou, aliás, em 1982, a primeira obra jurídica de fundo sobre direito do consumo, Os Direitos dos Consumidores. Esteve também na origem da UMAC, a Unidade de Mediação e Acompanhamento de Conflitos de Consumo, antecessora da Nova Consumer Lab. Mantém uma atividade intensa como professor, investigador e árbitro em arbitragens comerciais, entre outras tarefas. O meu nome é Maria Miguel Oliveira, assessora jurídica do Nova Consumer Lab, e farei esta entrevista com Jorge Moraes Carvalho, diretor do Nova Consumer Lab. Já sabem, podem seguir-nos no LinkedIn, Instagram e Facebook, bem como enviar-nos dúvidas ou sugestões para o e-mail novaconsumerlab@novalaw.unl.pt. A propósito, agradecemos os preciosos contributos que nos têm feito chegar. Professor Carlos Ferreira de Almeida, muito obrigado por se encontrar connosco aqui hoje. É um gosto especial para mim ter aqui a pessoa, o professor que mais me marcou no meu percurso académico e profissional, uma das pessoas mais inteligentes e geniais que conheço. Sempre exagero. E atualizado em relação a todos os temas, e não é um exagero, uma referência. Começando, professor, como é que surgiu o interesse pelo direito do consumo? O meu interesse pelo direito do consumo, já não sei como, mas numa consulta regular de revistas estrangeiras, deparei-me numa revista italiana com algumas notícias acerca, estou a falar do final dos anos 70, algumas notícias que me despertaram, que me criaram curiosidade. E já não sei como é que foi o link seguinte. Na verdade, encontrei na biblioteca ou melhor, na Embaixada Alemã, em Lisboa, a oportunidade de mandar vir, recebendo originais de textos escritos em alemão. E foi por aí que comecei. E acho que vale a pena referir ao menos dois. O primeiro, escrito em alemão, porque o primeiro que vou citar não é de um alemão, o primeiro que vou citar é de um grego, Konstantin Simitis, também conhecido como Kostas Simitis, que foi conhecido como Kostas Simitis como político. Ele veio a ser um relevante político na Grécia. E o Konstantin Simitis, não sei exatamente a data, mas também no final dos anos 70, escreveu um livro, traduzindo, que se chamava assim: Proteção dos Consumidores, Slogan ou Princípio Jurídico. Ora bem, eu colocava, no fundo, esta dúvida, embora a resolvesse depois a favor do segundo termo da alternativa. A dúvida é se era uma moda, se era uma coisa passageira, se era um slogan publicitário para atrair até clientes, ou se na verdade estávamos perante uma inovação no âmbito do direito. Simultaneamente, ou quase, li um outro livro, este sim de um alemão, Eike von Übel, o Jorge conhecemos, e este era um livro diferente, que era um livro informativo. Era um livro de informação que colocava, fazia o ponto da situação no mundo, designadamente com, em anexo, leis. Lembro que havia uma lei japonesa, deve ter sido das primeiras que então se fizeram. Também foi importante um outro autor alemão, Norbert Reitz, embora esse fosse mais pelo enquadramento. Ele teve a ideia, num livro chamado, se não me engano, Mercado e Direito,
ele teve, talvez foi a primeira ideia que teve, a primeira pessoa que teve a ideia, de que o direito de consumo era uma subdivisão do direito privado, era uma nova subdivisão do direito privado. E portanto, esse enquadramento também para mim foi. Aproximei-me da DECO através de um grande amigo meu, que infelizmente já falecido, o Manuel Atrido Ferreira. Trabalhei na DECO em algumas coisas e vim a ser, talvez meia dúzia de anos depois, membro da direção da DECO. Participei como direção da DECO. Nos anos 70, na fundação, na altura da fundação da DECO, é isso? Não, a fundação da DECO é anterior. A DECO 74, não é? 73. A DECO é de 73. Não, depois, nessa altura, eu nem sequer estava em Portugal. E portanto, tive esse duplo contacto, digamos, dos primórdios da construção jurídica do direito de consumo e também da integração numa importante, mesmo a nível europeu, portanto, associação de consumidores, como era e é a DECO. De tal modo que tive até a intenção de direito de consumo, contratos de consumo, já não me recordo bem, tive até a intenção de que essa fosse a minha tese de doutoramento. Tu já nos conheces esta história, mas eu, para quem não a conhece, eu e então propus à minha grande mestre, que foi a professora Isabel Magalhães Colasso, propus-lhe este tema, acho que era contratos, não tenho certeza, de consumo, como tema de doutoramento. E ela reagiu imediatamente dizendo: isto é uma moda. Portanto, ela acreditava, ou melhor, ela na tal dualidade possível entre slogan e princípio jurídico, ela estava convencida que era um slogan, que era uma coisa passageira e, de certo modo, dissuadiu, porque ela não aceitaria fazer esta orientação. Então eu escrevi um livro. Foi a sua forma de... Acho que há bocadinho foi dita a data, eu não me lembrava bem se era 81, 82. A verdade é que eu escrevi um livro para provar à professora Magalhães Colasso que ela não tinha razão. Por uma vez na vida não tinha razão. Eu suponho que o Jorge aproveitou um pouco disto, porque como eu não cheguei a fazer essa tese, sim. Bastantes anos depois, e ainda bem, ficou um vazio, acabou o Jorge por fazer o aproveitamento do tema. Mas eu andei, portanto, aqui durante alguns anos entre a investigação e alguma prática, embora não muito intensa, no âmbito de uma associação de consumidores. Pode ser curioso eu reproduzir aqui uma pergunta que a esta altura me fez o meu filho mais velho. Perguntou-me assim: ó pai, ao fim e ao cabo, o que é que lhe interessa? São os consumidores ou é o estudo? Ora bem, e realmente... Isto é interessante. Pois, não são os consumidores ou os consumidores. Eu devo ter dito, não sei bem, mas eu acredito que a investigação, toda a investigação, tem consequências. Tem consequências. Eu não acredito na distinção entre teoria e prática. Acho que não há uma boa distinção. Mas acredito que a investigação pode ser um contributo para o progresso do tema social que seja objeto de investigação. E, portanto, na verdade, o meu principal interesse ao estudo é a investigação que agora tenho, que me fez entrar na investigação do direito civil, que foi, no fundo, uma outra tese de doutoramento que eu ia fazer, em que a mesma ideia estava disfarçada. E Magalhães Colasso não percebeu e orientou a tese. A brincadeira é minha, porque eu sou um grande admirador. Sou um grande, faz muita falta. E a minha mulher também. E, portanto, é assim. Foi andando o resto, enfim, é o princípio. Muito interessante. Também é interessante que quando em 2003, e não tinha esta pergunta, não estava planeada, mas agora a sua referência acho que é mais interessante se pudermos discutir aqui um bocadinho. É interessante que em 2003, quando eu estava a decidir a minha tese de doutoramento e estava a falar consigo, houve um determinado momento em que me disse: bem, se calhar o direito do consumo não dá para uma tese de doutoramento, também já está muito visto. É interessante que tenha feito também esse papel, mas que eu tenha insistido na altura e consegui convencê-lo, se calhar. No fundo, a dúvida
Inês Colasso teve alguma influência, tudo que ela me dizia tinha influência. Claro. E como sabe, eu a partir de certa altura passei a ser um cético relativamente a esta matéria. Um cético no sentido Sim. que estou convencido de que, no sentido de que estou convencido, sempre disse que o principal interesse nos direitos relativos aos consumidores, sempre escrevi que era o interesse dos comerciantes e que o interesse dos consumidores era apenas, ganhavam também. Na divisão do bolo também ficavam como uma primeira parte. Eu tive sempre a dizer, desde tudo, em tudo que eu escrevi. Mas a partir dessa altura, como Jorge Saulo, acentuei esta ideia. E o meu ceticismo sobre o que é o futuro. Mas a verdade é que depois o Jorge me convenceu, porque eu já não me lembro, mas como faço com todas as orientações dele, ter exigido que me escrevesse alguma coisa que me desse um plano e que realmente me convencesse. E, portanto, no fundo, foi o Jorge que acabou por executar, de uma maneira completamente autónoma, e noutro tempo, com outra inovação, aquilo que também tinha sido um projeto meu. E diga-nos, professor, a UMAC surge como resultado de uma paixão ou de uma necessidade? A UMAC nasceu de uma conversa entre mim e a doutora Cristina Portugal. Na altura era, não sei se era presidente ou se era quadro. Acho que era vice-presidente do Instituto do Consumidor, na altura. Não sei se era mesmo presidente. Amiga, nascida no âmbito da DEC, e nasceu de uma conversa. Paixão ou uma necessidade. Foi uma oportunidade. Havia um vazio. Entretanto, já havia algum desenvolvimento das associações de consumo, mas só nos grandes centros urbanos. E portanto, havia muitos consumidores residentes fora dos centros urbanos que não tinham acesso a sistemas de solução de conflitos. A UMAC surgiu para colmatar esse vazio. Portanto, eu diria que foi uma oportunidade. Paixão, o Jorge é que sabe, porque ele é que esteve no princípio como mediador. E, para mim, não sei, a palavra paixão não encaixaria propriamente, até porque estava a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Foi uma oportunidade para preencher um vazio. Sim, para mim foi em parte, não é? Você já tinha nas aulas de Direito do Consumo no quarto ano da faculdade, já me tinha apaixonado de certa forma pelo tema e pela investigação nesse tema, ter sido mediador naqueles primeiros tempos e ter podido ter um contacto próximo, falando sobre os litígios reais com o professor Carlos Ferreira de Almeida, também foi um privilégio. Eu lembro-me bem dos casos exemplares que fazíamos e que escrevíamos e que discutíamos bastante. Mas a UMAC foi outra coisa para mim. Foi um instrumento de aprendizagem. Porque, mais uma vez, relacionando as situações da vida com a investigação, eu acho que se investigam situações da vida. Claro que se as situações da vida e a investigação sobre elas não são a mesma coisa, mas investigam situações da vida e na conversa com os mediadores ao longo de vários anos, não só aí, também no Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa, mas eu tive a ocasião de contactar com várias situações e meditar sobre elas e, portanto, de modo a refletir o que ia escrevendo, refletir aquilo que sabia. Claro, e seguia por essa via. E essa componente prática também é importante depois para aplicar. Pois, eu não gosto da palavra prática, neste sentido, mas digo. No sentido da distinção entre prática e teórico, não é? Situações realmente existentes é essencial. Tudo se pode investigar, mas é melhor investigar sobre alguma coisa que possa existir. Mudando ligeiramente de tema e já voltaremos ao consumo, agora falando um pouco sobre a Nova e sobre a Faculdade de Direito da Nova, foi realmente nova quando foi criada? A Nova nasceu de uma ideia do professor Freitas do Amaral. Embora, por curiosidade, a primeira ideia, a primeira pessoa que falou na criação da Nova não foi o professor Freitas do Amaral.
Quem Foi foi? o professor Marcelo Rebelo de Sousa, mas não lhe deu sequência. Quem lhe deu sequência foi o professor Freitas Lobo. E escolheu uma equipa de várias pessoas, muito diversificada, e eu tive a sorte, tive a oportunidade de fazer parte dessa equipa. E realmente quando estávamos a meditar este grupo sobre o que íamos fazer, haviam alguns membros, designadamente os não juristas, que relativamente aos modelos de ensino existentes, que eram iguais, em Coimbra, Lisboa, em toda a parte, os nossos colegas não juristas, António Barreto, designadamente, perguntavam, mas porquê é que é assim? E quando nos perguntavam porquê é que é assim, algumas vezes nós sabíamos porque é um assim, mas muitas vezes nós percebíamos, a pergunta trazia implícita outra, porquê é que não é de outra maneira? Claro. E, portanto, este grupo fez realmente um conjunto muito relevante de inovações. Eu posso selecionar uma ou outra. Eu acho que a mais importante foi no método de ensino. E foi na eliminação da eliminação da diferença entre aulas teóricas e aulas práticas. Precisamente. A unidade das aulas. Não há, e eu suponho que não deveria ainda haver na obra, esta distinção. As aulas são lecionadas por uma só pessoa, todas são lecionadas por uma só pessoa. Eliminou-se a ideia de que o professor dava as teóricas e o assistente dava as práticas. O professor dá as aulas e dá as aulas em diálogo. Aliás, eu fui aos Estados Unidos, tipo uma semana em Nova Iorque, por ideia também do professor Freitas do Amaral, e para ver como é que funcionava lá. E, portanto, este modelo, em parte, foi influenciado pelo modelo de ensino norte-americano. Tudo se faz em conversa. Eu, quando estava na clássica, já fazia, com certeza. Já violava um pouco a regra. Mas enfim, a motivação passou a ser maior, isto passou a ser motivo de reflexão, a ver como se fazia. E como não há exames orais, ou praticamente não tem exames orais, só em situações, agora talvez regressem em alguns aspectos, mas como não há exames orais, havia o problema de garantir a oralidade, porque a oralidade, em qualquer profissão, mas para o direito é uma ciência da argumentação. E a argumentação não é só escrita, também é oral, convencer quem está numa reunião, de um certo ponto de vista, é fundamental. A oralidade é fundamental. E por isso, isto foi pensado de maneira que, ainda por cima não havendo orais, digo que não comprometesse a oralidade. E por isso todos nós, pelo menos os primeiros, mas eu suponho que se manteve, o Jorge dirá melhor que eu, se foi se mantendo sempre, e tudo se fazia em diálogo e desafiando os estudantes a eles próprios participarem no ensino. Em francês, apprendre quer dizer ensinar e aprender as duas coisas. E para mim isso é fundamental. E portanto, acho que a principal novidade foi esta unidade, que ainda não passou para poucas faculdades portuguesas. Na maioria das faculdades portuguesas continua a haver esta distinção errada, a meu ver, entre aulas teóricas e práticas. O professor Pamplona Corte Real dizia que se houvesse essa distinção, então os assistentes deviam dar as teóricas e os professores deviam dar as práticas. Porquê? Porque a prática, a teórica no modelo antigo é dizer um certo número de coisas, não é para saber muito para isso. Claro. Para reagir a dúvidas, para levantar novas questões, etc. As antigas práticas teria ter melhor formação. Outra grande inovação, ou a ideia, outra inovação fundamental, foi o modelo de escolha do currículo de cada estudante. A tradição era que havia um grupo que preenche quase todo o conjunto de cadeiras obrigatórias, depois um pequeníssimo grupo de cadeiras facultativas. E nós invertemos, ou quase invertemos, a ideia. Cada estudante faz o seu próprio currículo,
E nessa escolha, a introdução também do aumento das cadeiras não jurídicas. Eu tenho a experiência de conversar com colegas ou antigos alunos que são advogados e que entrevistaram estudantes que fizeram licenciados pela norma. E é curioso que as últimas coisas que disse mostram que devemos ter tido êxito. Porque nos dizem, sabem falar, portanto a história dos orais é um mito, sabem falar, falam bem, e depois não sabem só direito. E cada vez mais nas profissões, designadamente na advocacia, é valorizada a experiência fora do direito. E portanto, este modelo da escolha relativamente livre do currículo, acho que também foi uma inovação relevante. Por último, o curso de doutoramento. Isto pode parecer pré-história, mas não é. Na altura da criação da nova, não havia nenhuma faculdade de Direito que tivesse um curso de doutoramento. Os cursos de doutoramento existiam nas faculdades de Letras, de Ciências, de Engenharia, etc. Mas não havia curso de doutoramento em Direito. Talvez também não houvesse em Medicina. Não havia curso de doutoramento em Direito. E, ao tempo, portanto, há 20 e tal anos, havia 70 doutores em Direito no ativo, para cerca de 20 mil alunos. Isto é uma coisa absolutamente estranha, esquisitíssima. E dava um poder excessivo aos poucos professores que havia. Podiam fazer o que quisessem, inclusive não dava aulas nenhumas, o que acontecia com alunos. E, portanto, outra ideia que depois de Bolonha passou a ser menos inovadora, mas na altura foi bastante marcante, foi a criação de um curso, nos termos da lei, que ela existia, de formação para o doutoramento. Freitas do Amaral e dizíamos que queremos 400, 500 doutores. A ideia que nós tínhamos era que fôssemos copiados nesse aspecto. Não tínhamos meios para proporcionar doutoramento a todos. Mas hoje já estamos nesse número e portanto, reduziu o poder excessivo dos captantes. Sim. Nesse aspecto, julgo que as outras faculdades também já têm esse... Agora têm por causa de Bolonha, primeiro, segundo e terceiro ciclo. Agora têm. Mas na altura era uma perfeita inovação e permitiu realmente, rapidamente, aumentar o número de doutores, portanto, pessoas com a qualificação adequada para ensinar direito. Mas é interessante que, relativamente aos dois primeiros aspectos, as diferenças não tenham sido assim tão grandes nas outras, em algumas outras faculdades mais clássicas, o que é interessante. Enfim, e ainda neste tema, a nova do presente e do futuro ainda se senta à mesa com a nova do passado? Ou seja, como é que olha hoje... Sentar à mesa em que sentido? Como é que olha hoje para a nossa faculdade? Eu estou menos por dentro, sei menos do que se passa. Eu acho que passou um período de crise. A crise na nova é não inovar. A crise na nova? Uma crise na nova é não inovar. Pois. Há crise se não inovar. Claro. Noutras faculdades, e também na nova, a crise é, por exemplo, se piorar o nível da qualidade do ensino. Mas a nova não. A nova só se justifica se for diferente. Não vale a pena ter um instrumento público desta amplitude para repetir o que se faz em Lisboa, ou Coimbra, ou Católica. Não vale a pena. A nova, cada vez que, em relação a algum aspecto, alguma outra faculdade copia aquilo que se faz lá, então a nova tem que mudar outra vez. Essa ideia é muito interessante. E quando falo de crise, digo que houve um período, que não foi assim tão curto, em que houve uma certa imobilidade. Mas nos últimos anos, finalmente, a coincidir com a nova direção, eu acho que essa crise passou, há uma preocupação de inovação, melhorou-se muito na internacionalização, era um projeto desde sempre, mas que nos últimos anos, realmente, sob vários aspectos, pode ser melhorado.
Agora, algumas dessas ideias que eu disse logo de entrada, não é? Lá continuam. Outras não, porque o grande risco é, por exemplo, não há provas orais, tem que haver provas orais, coisas deste tipo, não é? Portanto, a cadeira tal é obrigatória no Porto, lá em Lisboa, então tem que ser obrigatória aqui. Isso é cada uma destas decisões é uma cavadala na sepultura. Pois, e aí houve algumas alterações recentes e concordo consigo que foram nesse sentido, tornar mais cadeiras obrigatórias do que aquelas que tínhamos inicialmente. É interessante essa referência, porque está relacionado com o segundo aspecto que tinha referido há pouco, de maior inovação da parte da Nova, e eu diria que se em relação ao primeiro mantemos claramente o espírito da inexistência de uma divisão entre aulas práticas e aulas teóricas e desse modelo, também tenho alguma pena que tenhamos avançado no sentido de um maior número de cadeiras obrigatórias. Relativamente às provas orais, pelo menos até ao momento, não houve ainda a ideia de reintroduzir, pelo menos que... E as provas orais são um aspecto um pouco técnico. As provas orais gastam muito tempo aos docentes e aos alunos. Claro. Quanto mais provas orais, menos tempo de aula. Já agora, outra inovação da Nova foi o aumento do tempo de aulas. Não sei se cumpriram. Mas nesse tempo, o número de semanas de lecionação efetiva era bastante maior do que era no... E outro aspecto também relevante, pelo menos, eu não sei, eu não tenho experiência fora da Nova, como sabem e como sabem, mas a proximidade entre os alunos e os professores também parece ser um aspecto muito importante e que se calhar é uma consequência precisamente dos outros aspectos que indicou. Ou parece-lhe que não é uma questão... Não, quer dizer, há um fator que facilita, não é? Que é o número de estudantes, não é? Quer dizer, o número de estudantes, isto é, seria estranho que uma faculdade com 5 vezes menos estudantes, como tem a clássica em Lisboa, que não tivesse... Mas não basta. Realmente eu tenho a experiência da estupefação de alguns estudantes com a facilidade que a Nova tem relativamente ao acesso aos professores. Do que é que mais se orgulha no seu percurso? São os doutoramentos. São os doutoramentos em que eu tive alguma coisa. Primeiro as orientações. Mais de uma dezena. Tenho muito orgulho porque são todos juristas muito qualificados. Eu também tive algum cuidado na aceitação, não é? Tive algum cuidado na aceitação e na exigência. Nesse aspecto, diz, São Marcos, podia-se dizer narcisismo, porque, quer dizer, reflete disso, não sei. Não, pode ser um pouco disso. Acho que não. Mas o principal não é isso. O principal é o gosto que eu tenho em ver que isto acontece com todos. E eu tenho relação próxima com todos. É ver que sabem mais que eu, isto não porque sabem mais que os outros, que contribuíram para o avanço da ciência. E portanto, o meu maior orgulho é esse. E são amigos, é outra coisa. Porque eu, com esta minha provecta idade, tenho, e acho que nem todos têm, as pessoas que têm a minha idade, tenho muitos amigos jovens. E quais são os meus amigos jovens? Não estão só, mas os meus amigos jovens são as pessoas que eu orientei no doutoramento, e não só, porque eu também, como já talvez saiba, incentivei outros que não foram orientados por mim, mas enfim, eu tenho uma espécie sinto uma certa missão no sentido de incentivar as pessoas a fazerem o doutoramento. E isto está relacionado com o programa de doutoramento, de início, porque a maior parte das iniciativas e inovações na Nova foram ideia do professor Fareto do Amaral, embora em grupo. Mas o curso de doutoramento foi praticamente iniciativa minha, montagem minha, portanto, tudo, enfim, aquilo que o orgulho tem tudo a ver com a promoção dos doutoramentos em direito. Agora, talvez, professor, resgatando um bocadinho o direito do consumo, queríamos perguntar-lhe se acha que a tecnologia veio piorar ou fortalecer a posição do consumidor. Bem,
tecnologia melhora tudo. Independentemente daquilo que estejamos a falar. Evidentemente que há uma ética da tecnologia também. Eu até tenho uma sobrinha que é especialista em ética da inteligência artificial, então posso falar bastante disso. Mas, com esse cuidado, a tecnologia melhora tudo. A tecnologia da comunicação melhora tudo. Especificamente no direito de consumo, a minha resposta é dupla, talvez. Porque se melhora nesse aspecto. A legislação europeia relativa ao consumo é muito protetora dos operadores tecnológicos. Em alguns casos, alguns destes textos são desprotetores dos consumidores. E, portanto, a minha resposta nesse aspecto é sim, mas, atenção, o Jorge sabe disto mais que eu, porque está mais atualizado, mas, em alguns aspectos, uma pessoa pergunta, no âmbito do consumo, quem é que se está a proteger, se é o operador ou se é o consumidor. Sim. E também pode ser interessante, e coloco-lhe a questão também, porque já falámos sobre isto várias vezes, qual é a sua perspectiva sobre toda a legislação e tudo aquilo que se tem falado nos últimos tempos sobre a proteção de dados e sobre os dados pessoais? Acha que vem realmente revolucionar o comércio jurídico, utilizando uma expressão geral, ou não? As ideias parecem bem concebidas, mas quando eu, utilizando o meu iPad ou o meu computador e entrando neste ou naquele site, quando durante o dia tenho que declarar 30 vezes que concordo com não sei o quê, ou seja, neste momento, talvez a tecnologia consiga fazer uma conciliação. Neste momento a conciliação não está feita. Ou seja, as exigências relativas à proteção de dados, obviamente, quem é que pode discordar, não estão de modo tal, não têm ao seu serviço uma tecnologia que não seja desde o incomodativo até ao irritante. Mas, ainda por cima, o consentimento que é dado muitas vezes não é esclarecido, diria eu, não é? Bem, nunca é esclarecido, porque quem é que tem paciência para ler quais são os textos? Portanto, há aqui alguma hipocrisia nisto. Era o que eu ia utilizar precisamente essa palavra. Hipocrisia. Portanto, claro, a ideia é ótima, a execução dela está a ser muito importante. Não sei porquê, qual é o interesse, mas está a ser. A aplicação é muito importante. E mesmo neste âmbito, considera que agora a Covid-19 poderá vir a revelar uma mudança de paradigma nas relações de consumo? Bom, provavelmente vai mudar tudo, não é? Não sabemos. Até os cientistas dizem que não sabem como é que os não cientistas podem saber. Eu estou convencido, designadamente, do seguinte: a comunicação à distância vai aumentar. E vai aumentar irreversivelmente. Eu estou a pensar, designadamente, em congressos. Eu não estou a falar de consumo, mas de qualquer maneira. É interessante mesmo. Estou a falar de consumo. Mas, enfim, no consumo é mais ou menos a mesma coisa. Falar de congressos. Já se descobriu que metade dos congressos se podem fazer à distância. Mas isso também acontece relativamente às aulas e depois. E não falta a parte social, nesse E caso? fazer presencialmente. A parte social, se calhar, também é relevante. É a emoção do António Damasio. É a emoção do António. Não é só a razão, é a emoção. De qualquer maneira. A comunicação à distância no consumo vai aumentar. Isso é bom ou mau? Em si é bom. Mas eu sou muito pessimista relativamente às consequências do Covid. O que eu noto fundamentalmente, mais uma vez não estou a falar apenas de consumo, o meu grande receio é o aumento dos egoísmos a que estamos a assistir. Os egoísmos dos países, cada país safa, isto era uma expressão de ontem, eu ouvi, não sei o quê, os egoísmos das gerações, os egoísmos dos pobres, dos ricos, os ricos, para este efeito rico, para ser rico, basta não ser pobre. Portanto, eu sou bastante sério. Acho que não há oportunidade para ninguém. Portanto, é mau em si próprio e, claro, não é só o consumo, vai fazer mudanças e, fundamentalmente, a principal mudança é que vai aumentar o consumo online. Bom, ou melhor, a celebração de contratos online.
O consumo não se faz online. O consumo se faz online. Precisamente. E qual é que é a diferença mais evidente entre o consumidor de hoje e o consumidor de há 30 anos atrás? Já há mais direitos, mas fundamentalmente o que é mais consciência. Consciência, isto é, há 30 anos os direitos que existiam, que eram relevantes, apesar de tudo, não eram usados. As pessoas não sabiam que os tinham. Por exemplo, cláusulas contratuais gerais, foi preciso esperar 10 anos para aparecerem ações em tribunal. Eu digo 10 anos aproximadamente. Então, a principal diferença é essa. As pessoas hoje em dia, apesar de ainda a consciência não ser muito alta, é muito maior do que era há 10, 20, 30. Professor, muito obrigada pela sua partilha. E agora passávamos à segunda parte do nosso programa, que envolve uma série de questões que exigem resposta rápida sobre si próprio. Está preparado? Estou. Não tenho nada a esconder. Então vamos lá. Direito ao silêncio. Uma rubrica com questões de especial complexidade. Professor, qual é que é o seu artigo preferido do Código Civil? Há um artigo do Código Civil que foi muito influente na minha investigação, que é o artigo 232, mas eu suponho que não posso falar sobre isto, vou amassar as pessoas. Não, claro que não. O artigo 232 diz uma coisa muito simples, é que os contratos se formam quando há consenso. Nem todos os códigos dizem isto. E o artigo 232 permitiu-me desmontar aquilo que era evidente, é que os contratos não se formam apenas por aceitação de propostas, mas por muitas outras maneiras. E o artigo 232 vamos por tudo. Portanto, o artigo 232 é, para mim, um artigo muito relevante. Mas eu não queria ficar por um técnico, já agora queria dizer alguma coisa mais profunda. É o artigo 70. O artigo 70 é um espanto. O artigo 70, sobre proteção dos direitos de personalidade, é um espanto. Porque o artigo 70, o resto do Código, foi escrito nos anos 60 do século passado, com um regime não democrático, com um regime não autoritário, fascinante. E, apesar disso, o artigo 70 foi escrito de tal maneira, uma cláusula aberta, que permite integrar lá os novos direitos de personalidade, inclusive os direitos constitucionais. E, portanto, é um espanto. Não é preciso mexer no artigo 70. Eu até acho que o Código Civil deve ser alterado, mas não é preciso mexer naquele artigo. É uma beleza de uma concepção técnica inesperada no tempo em que foi escrito. Muito interessante. Das duas, uma, mediação ou arbitragem? Não é das duas, uma. Não pode ser, não é? Quer dizer, a mediação, em princípio, é o sistema mais simples, causa menos dor, menos custos, menos dor. É o preferível. Mas quando não é possível, é arbitrário. Qual é a sua opinião, já agora, fugindo um pouco agora também aqui à ordem, sobre o sistema de resolução de litígios de consumo em Portugal, ou seja, sobre os centros de arbitragem que fazem, quer mediação, quer arbitragem, agora que já temos mais de 30 anos de... Eu não estou muito atualizado. Sim. Há uns 10, 15 anos éramos os melhores da Europa. Éramos os mais completos da Europa. Era modular ainda, 5% de arbitragem de Lisboa, mas agora não sei. Isto, o tempo muda, portanto, eu não sei se Portugal ficou parado e eles melhoraram, ou ao contrário. A tal inovação de que falávamos há pouco relativamente à faculdade também se aplica em todos os outros. É preciso ser imaginoso, pensar em novas necessidades, tornar as coisas mais simples, mais atrativas. Claro. Se fosse legislador por um só dia e lhe dessem a certeza da aprovação de uma norma, qual é que criaria? Eu em tempos fiz esse exercício, é curioso. Eu dizia assim, se fosse um dia, ministro por um dia para tirar os carros do terreno de passo.
não fui ministro, nem nada que se pareça, e os cargos de terreiro passo desapareceram. Portanto, agora, evidentemente que essa pergunta tem que ser contextualizada, porque não há normas isoladas, um contexto. Mas eu posso falar daquilo que eu posso designar como normas hipócritas. Eu gostava de abolir normas hipócritas. Quais são as normas hipócritas? São aquelas em que aquilo que se diz ou não diz não corresponde àquilo que é comunidade. Talvez até o ponto. Uma Constituição não é permitido nem proibido. Não pode ser. É uma hipocrisia, tem que se defrontar o problema. Ou se proíbe ou se permite. E nos tempos, devo dizer, a meu ver, deve-se permitir. Se quiseres permitir uma série de cautelas sociais, pelas pessoas envolvidas, sanitárias, dessa da saúde pública. Agora, como está, é uma pura. Outra hipocrisia. Eu não sei se é uma norma ou se é a interpretação dela. Mas aqui há uns meses foi decidido por alguém, não sei quem, que no recenseamento não se devia perguntar a raça. Não se devia fazer uma pergunta sobre a raça. A justificação seria, a pergunta sobre a raça seria racista. É exatamente ao contrário. Não perguntar sobre a raça é que propicia o racismo. Os portugueses têm que saber o que se passa por hoje. Eu vivi em Angola por vários anos, a ideia de que uma raça em Portugal é de pessoas que devem viver no país, provavelmente não. E eu que vivi há uns anos, percebo até, tenho mais, talvez até mais sensibilidade para ver a distância. É preciso saber se as pessoas que não são de raça minoritária, em que condições vivem, que habilitações têm, que possibilidade que têm de progredir na escala social. Outra hipocrisia. Portanto, não é uma norma, são duas, mas são as normas contra a hipocrisia. A hipocrisia, infelizmente, é um mau aliado do direito, é um inimigo do direito, não está tratado com uma grande frequência. Dois exemplos bastante atuais também. Das duas, uma, comprar online ou comprar em loja física? Na loja, eu não tenho dúvidas nenhumas. Quer dizer, eu não sou um grande comprador de muitas coisas, mas compro livros. Sim. E com o exemplo dos livros. Por paradoxal que pareça, escolhe-se melhor na loja. Online pode haver mais, mas dá mais trabalho a encontrar, está tudo junto, vê-se o livro. É certo que hoje online, em alguns casos, pode ver parte do livro, mas ainda é uma pequena parte. E, portanto, ver o livro. E já agora, a loja está num sítio. Online não tem sítio nenhum. A loja está num sítio, está numa terra, tem um restaurante ao lado. Vai-se à Giuffre, em Milão, e come-se uma pizzaria extraordinária, uma pizza extraordinária é uma pizzaria que há, não há. Vai-se àquelas livrarias do Strand, em Londres, e vai só para beber uma extraordinária cerveja, gosto de cerveja inglesa. Ou não é isso. Fica-se sozinho em casa, a beber, seja o que for. E uma série de experiências que agora a Covid também nos está a privar, não é? Claro que eu também compro muitos livros online, mas se puder, compro muitos livros, mas é pena. E qual é que é o mito de direito do consumo que mais tem que esclarecer em jantares de família? Nos jantares de família, até nem deixam, as minhas pessoas mais próximas nem me deixam falar de direito. Lá está o pai, o avô, outra vez, a falar de direito. E se faz alguma pergunta de direito, ao telefone, é sucessões e fiscal. Fiscal não sei quase nada, a não ser aquilo que preciso para a minha vida. E sucessões é relativamente pouco. Portanto, consumo, não há conversa sobre isso. Não. Se calhar, não sei se respondo à pergunta, o que mais espantaria os meus filhos e netos é que, comprando uma coisa, se ela não tiver em condições, se tem o direito para trocá-la. E esse não é um direito do consumidor, se calhar esse seria o maior, digamos, se calhar é acreditável.
Muito bom. Se tivesse que abdicar para sempre de um serviço público essencial, de qual seria? Não. Mas vai ter que escolher um. Tem que escolher um. Essenciais? São essenciais. Eu não sei bem, mas fornecimento de gás, porque tem sucedâneo à eletricidade. Eletricidade, exato. Sim. Mas de preferência nenhum. Exato. Foi muito perentório, nenhum, nem pensar. Até mais, de preferência, aumentar o elenco. Exato, elenco. sim. O elenco foi aumentado. Recentemente, em 2019, foi aumentado. Os transportes, sim. Já alguma vez utilizou o livro de reclamações? Uma vez de certeza, que me lembro. Uma vez de certeza. E foi relativamente ao modo de atendimento. Não vou dizer a empresa. Mas é por inércia. Porque, fazendo o balanço entre o trabalho que dá e a vantagem que se tem, eu não podia se calhar dizer isto, que é antigo, mas na verdade é o meu comportamento pessoal efetivo. É a inércia. Devia usar mais. Já tive muito mais situações em que devia ter usado e não os tive para isso. Eu tenho um grande desgosto, que é nunca ter escrito no livro de reclamações, porque nunca ninguém me tratou mal. Nunca trataram mal, mas isso deve ser uma coisa extraordinária, nunca vista. É verdade. Eu também nunca escrevi, mas já tive algumas vezes vontade de escrever, que passa passado meia hora, depois passa a irritação e lá está, e penso... Eu também tenho aquela ideia primitiva, anterior à existência de direitos para os consumidores, que era o chamado de votar com os pés, mas de qualquer maneira não chega. Votar com os pés significa não voto. Tratam mal, não voto. No fundo é o boicote. Mas, enfim, eu estou admirado que o Jorge me diga que nunca escreveu um livro de reclamações. Nunca. É diferente da teoria prática aqui, aplicada. Próxima questão. Das duas, uma. Direito à reparação ou direito à substituição? Reparação, substituição, reparação. Se possível é reparação, porque a reparação é a solução ótima para ambas as partes. Em princípio, a reparação satisfaz o consumidor, se for bem feita, e também é bom para o comerciante. É evidente que eu não tenho nenhum manicaísmo de consumidores contra os comerciantes, não é nenhum. É preciso que a economia funcione bem e a reparação, em princípio, é a melhor solução. Mas eu tenho andado a estudar, ultimamente, a escrever sobre a Convenção de Viena sobre a venda de energia. E eu até sou um grande defensor da Convenção de Viena, por causa da ideia de conformidade, que influenciou depois o direito de consumo. Mas verifiquei recentemente, com alguma surpresa, que a substituição e a reparação são direitos muito difíceis de exercer no âmbito da Convenção Internacional. O consumo está muito mais à frente. Pois, interessante. E estando quase a acabar, direito do consumo ou direito do consumidor? Essa pergunta não deveria ser feita a mim, o Jorge sabe a resposta. O Jorge sabe exatamente qual é a minha opinião. Mas é do consumo. Porque, embora o meu primeiro livro chamava os direitos dos consumidores, mas não era o direito do consumidor, era o direito dos consumidores. Tem que ser o direito do consumo, porque dizer o direito do consumidor pode dar a ideia de que no sistema jurídico tudo protege o consumidor, e não é verdade. Neste âmbito, o que é preciso estudar é o conjunto de soluções da ordem ou das ordens relacionadas com o consumo. Algumas protegem, outras desprotegem o consumidor. Por exemplo, os saldos. Olha, há bocadinho podia ter dito, quando me perguntaram uma norma só, podia dizer abolir o saldo. Sou absolutamente contra o saldo. Porque preço é preço, e o preço é o preço. Responder ao valor da coisa é o cartel. Portanto, também podia ter dito já vai com saldo, embora a União Europeia não deixasse, provavelmente.
Direito do consumo. Sim. Claro que eu pelo menos já sabia qual é que seria ser a sua resposta, mas gostaria de o ouvir a explicar porquê direito do consumo. Última questão, que personalidade gostaria de ouvir num dos próximos episódios deste nosso Nova Consumer Podcast? No âmbito do consumo, portanto, Consumo? Sim. Eu vou fazer uma sugestão impossível já, não é? António Guterres. António Guterres foi fundador da DEC. Nada é impossível. É? Nada é impossível. Nada é possível. Sei lá, ele é uma pessoa disponível. Portanto, ouvir o António Guterres, foi fundador da DEC, e que tem hoje uma visão universal, incluindo nestas matérias, seria absolutamente extraordinário. Portanto, é a minha preferência. Mas se não pudesse ser o António Guterres, o Mário Beja Santos. O Mário Beja Santos não é jurista, mas o Mário Beja Santos é que é o pioneiro dos direitos dos consumidores. Não é nenhum jurista, foi o primeiro. Foi o primeiro que tinha um programa na televisão. Antes, eu referi-me, no final dos anos 70, que comecei a interessar, mas ele teve um programa na televisão, nos anos 70, não sei exatamente quanto, e acompanhou toda a televisão. É um homem muito interessante, é um homem muito culto, e diria que, se não puder ser o Guterres, ou os dois, vai ver assim. Tentaremos os dois, certamente. Muito obrigada uma vez mais, professor. Tivemos connosco Carlos Ferreira de Almeida e assim chegamos ao fim do 6º episódio do Nova Consumer Podcast. Muito obrigada a todos os ouvintes. Já sabem, podem enviar-nos as vossas questões para o e-mail novaconsumerlab@novalaw.unl.pt e seguir-nos nas redes sociais para mais conteúdo de direito do consumo. No próximo episódio teremos connosco Cláudia Lima Marques, professora de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil. A não perder. Até lá!